Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao seminário Amoras, Amor, a abordagem sistêmica na educação. Eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês e eu sou Benedita Aparecida de Azevedo, muito conhecida por Didi, que é meu apelido desde pequenina, e sou filha de João Justino e Guilhermina. Venho de uma trajetória na educação de mais de 40 anos e pensar que eu não projetei essa trajetória para mim na educação. Vocês acreditem ou não, o meu desejo quando criança era ser bailarina. Eu queria ser aquela bailarina do municipal, a primeira do municipal. Era assim que eu falava, era assim que eu pedia meus pais para fazer. Só que na época os valores eram diferentes, a dança não era bem vista e meu pai bloqueou, cortou, podou completamente esse meu desejo de criança. Então, eu deixei aquilo adormecido, porque fazer o quê, né? Os pais é que são grandes. Eu não tinha esse conhecimento sistêmico, mas já sabia que eu tinha que obedecer, né? Pelo menos ali naquele momento. O tempo passou, né? Eu tinha nessa época 7, 8 anos, mais ou menos. O tempo passou, aí veio a época de meu pai, ele, embora fosse uma pessoa assim, semi-alfabetizado, ele se preocupava com o nosso estudo. E ele nos chamou, eu e a minha irmã, para conversar sobre carreira, né? Ele perguntou o que nós queríamos ser quando crescêssemos. Eu não tinha uma posição, porque ele cortou meu sonho, né? Então eu não tinha o que falar. Aí ele falou que ele gostaria muito, que ele ficaria muito feliz se ele tivesse uma filha professora. A minha irmã, ela se apavorou na época. Ela falou: eu não quero, de jeito nenhum, pode me escolher outra coisa, professora, eu não quero ser. Eu não me manifestei, porque eu tinha mais tempo que ela, né? Ela era 3 anos mais velha que eu, então fiquei tranquila. Mas fiquei pensando naquilo e pensando também na possibilidade do que eu seria. E alguns anos mais tarde eu chamei meu pai e falei para ele: pai, vem cá, eu quero conversar com você. Ele sentou, prestando atenção em mim. Eu falei para ele: eu vou ser a professora que você pediu para ter. Ele levou aquele susto, né? Porque eu nunca mais falei no assunto e foi muito bom. Ele foi uma pessoa que me incentivou muito, se empenhou muito, apesar dos nossos parcos recursos, ele procurou sempre que precisasse de algum material diferenciado, ele ia providenciando. Não que não providenciasse para minha irmã e para o meu irmão mais novo depois, mas é que ali era o desejo dele, era o sonho dele se realizando, né? E eu fui por esse caminho da educação e quando eu completei 16 anos, meus pais se separaram, mas eu já estava encaminhada para a educação, né? E fui me mantendo agora estudando com os meus recursos do meu trabalho. Trabalhei em casa de família, fui pajem, aquelas coisas todas, e me tornei professora. Comecei no extinto Mobral, na época de 1980. O Mobral já estava para finalizar, mas mesmo assim, aqui na nossa cidade, ele ainda tinha muita procura. E ali, no Mobral, eu tive o meu grande desafio. Também foi uma grande escola para mim de diversidade.
naquele grupo de alunos que a gente tinha que, nós tínhamos que correr atrás, montar a classe, 25 alunos, e não montava se não tivesse os 25. Então, foi bem trabalhoso, mas eu consegui montar a classe, tinha alunos de 60 anos até adolescentes. E eu era muito jovem, muito inexperiente, mas eu aceitei o desafio. Eu já tinha um quê de coisa sistêmica, não sei. Eu olhava para as pessoas querendo ensinar mesmo. E aí eu fui com uma dose de amor muito grande para todas aquelas pessoas, pessoas idosas com vontade de aprender a ler e escrever. Aquilo movia uma emoção muito grande dentro de mim. E nós fizemos uma amizade e um grupo muito bacana. Nas horas assim que a gente tinha possibilidade de fazer algo extra classe, a gente jogava futebol juntos, eu e eles, e eu levava alguém para treiná-los e foi muito bom. E aprenderam muito, e eu aprendi muito com eles, como eles me ensinaram, foi maravilhoso, desde o mais velho até o mais jovem. E agora eu os perdi de vista, porque eu mudei, e aí não tenho contato, e também muitos já se foram, né? Então, é, rompemos com procedências, com as vivências, as incertezas dele a serem trabalhadas. Foi um trabalho maravilhoso na minha vida. Depois eu prestei concurso para a Prefeitura de São Paulo, fui ser professora de educação infantil e depois fiz concurso para a PEB, fui ser alfabetizadora, porque eu sempre gostei muito de ensinar, né? Alfabetizar era a minha alegria. E perceber a criança aprendendo as primeiras letras, descobrindo a escrita, a leitura, isso me encantava. Aí fui pedagogicamente eu fui aprendendo e fui crescendo, fui diretora de uma escola particular, ajudei a fundar uma escola, montei toda a equipe pedagógica, todo o projeto pedagógico da escola. Foi um trabalho também bastante interessante, onde eu aprendi bastante. E hoje eu me considero uma pessoa muito feliz na minha carreira. Apesar dos percalços da educação, eu sempre vejo algo positivo, busco algo novo e vou achando coisas que me façam ter motivação sempre. E por mais que eu faça, eu sempre acho que ainda tem mais a ser feito. Na Prefeitura de São Paulo, vejam vocês, né? Eu trabalhei lá no Mobral, e no Mobral nós tínhamos um trabalho que tinha o embasamento da teoria de Paulo Freire. E na Prefeitura de São Paulo, na época que eu trabalhava, eu tive a felicidade, eu digo até um privilégio, de ter tido o professor Paulo Freire como nosso secretário da Educação. Foi por pouco tempo, porque ele era uma pessoa muito renomada, muito procurado e tudo. Então ele permaneceu conosco acho que uns 2 anos. E foi um ano onde ele quis muito que a gente trabalhasse sistemicamente. Hoje eu entendo isso. E eu fui aprender a trabalhar com o socioconstrutivismo. E isso me deu uma bagagem também maravilhosa, que até hoje eu faço uso dela e sempre que eu posso eu socializo com as pessoas. Então eu fui beber na fonte do senhor Paulo Freire. Olha que maravilha! E hoje, saber pela pedagogia sistêmica que é possível fazer muito mais pela educação e de uma forma leve, seja como professor, seja como gestor, e outras funções, pode ficar muito mais leve, gratificante e reconfortante trabalhar na educação, imprimindo amor ao trabalho, olhando o ser humano como ser humano e com as suas dificuldades. A pedagogia sistêmica
acho que muitos já sabem, ela não é um método, é uma postura que a gente assume diante da educação, e ela vem trazendo no seu bojo aqueles parâmetros de que a gente não julgue o aluno, não critiquemos o aluno e sua família, não criemos expectativa em cima daquele aluno que chega para nós, daquela pessoa que chega até nós. E também não devemos ter pena do aluno e nem da sua história. Isso é muito importante. Hoje, com os conhecimentos da pedagogia sistêmica, eu tenho trabalhado com mais tranquilidade com os professores. Hoje eu sou uma gestora, né? E com os professores, com os pais de alunos e com os próprios alunos. A gente vai trabalhando, vai mostrando caminhos diferentes aos professores e vai acolhendo as pessoas de um jeito mais amoroso, sistêmico, né, gente? Sistêmico. E para que a gente possa trabalhar dessa forma, assim nós somos regidos pelas leis do amor, que são leis naturais. Elas foram apresentadas por Bert Hellinger, e ele é um grande estudioso e observador das áreas do desenvolvimento humano. Então, para isso, a gente tem que olhar para o humano das pessoas. E as leis, as ordens, as leis do amor, elas são o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. No pertencimento, a gente tem que fazer com que todos pertençam ao sistema em que estão inseridos, seja o sistema familiar de cada um, né? Ou seja o sistema escolar. O pertencimento ele está relacionado ao vínculo com as pessoas, onde todos pertencem, todos fazem parte e têm esse direito, e esse direito precisa ser respeitado, em linhas gerais, né? Nas nossas histórias, nós sempre temos, né? No nosso sistema familiar, a gente vai encontrando os excluídos, né? Sejam os abortos, sejam as ovelhas negras, sejam os viciados, sejam os detentos. Cada história é uma história e cada um tem os seus excluídos. E é importante que eles possam fazer, de alguma forma, parte daquele sistema de onde eles são originários. Depois nós temos a hierarquia. Aqui nós observamos a chegada de cada um ao sistema, quem veio antes e quem veio depois. E onde o mais velho, os que vieram antes, sempre terão precedência. Eles serão os primeiros. E os pais, eles são os primeiros. Os pais vieram antes dos filhos, né? Não há como um filho vir antes do pai, não é mesmo? Então, eles deram a vida a todos nós e, portanto, eles são grandes e nós somos os pequenos. Mesmo sendo adultos como somos, muitos que estão me ouvindo e eu aqui, nós somos pequenos diante dos nossos pais. Grandiosa tarefa deles que nos deram a vida. E entre ainda os filhos, né, os filhos do casal, é preciso observar quem chegou primeiro, também é importante, né? O mais velho, depois o outro, depois o caçula, e se tiverem muitos, cada um na sua ordem. E entre o casal, né, o casal que constituiu aquela família, não há hierarquia. Eles estão no mesmo nível, ambos são iguais. Eles discutem, conversam e dirigem a família de igual para igual. Depois vem a lei
do pertencimento, a ordem do pertencimento. É a lei que dá equilíbrio entre o dar e receber no sistema. E começa com a vida que nós recebemos de nossos pais, porque eles nos deram o essencial, a vida. Sem a vida nós não faríamos nada do que fazemos, já fizemos e o que faremos à frente. Quem consegue tomar os pais por completo é capaz de tomar o que a vida oferece com muita gratidão. E quando nós temos gratidão para com a vida, para com tudo que nós recebemos, nós conseguimos ser muito felizes, muito mesmo. A vida da gente muda para muito melhor. Se nós queremos mudar os nossos pais, às vezes a gente cai nesse desvio, né? Nós queremos mudar os nossos pais como se eles não fossem suficientes, aí nós cometemos a inversão dos valores, né? Que eles são grandes, eles nos deram a vida e eles não precisam ser reformados, vamos dizer assim. Eles são o que são e não há possibilidade de que nós possamos dar a vida a eles. Eles é que nos deram e nós devemos ser gratos por isso. Quando a gente toma os pais, e que é uma tarefa para a vida toda, a gente se renova, a gente cresce, a gente ganha um lugar no mundo. É muito bom isso, é uma sensação única. E os pais, eles não são para ser tomados de uma vez só. Eles são muito grandes, nós temos que tomar aos poucos, todos os dias um pouquinho, e eles vão nos dando a força com que eles nos deram a vida. E eu repito, o que nós recebemos dele é grandioso, deles. E quando o professor tem esse conhecimento, gente, e chega ao sistema escolar, como este trabalho do professor ganha corpo, porque ele chega respeitando o sistema escolar e chega respeitando a família do aluno. Uma coisa muito bonita e faz toda a diferença. Ele consegue, estabelecendo com suas famílias, né, com a família dos seus alunos, fazer uma conexão perfeita de relacionamento. E com isso, ele faz com que o aluno se sinta aquele aluno acolhido, aquele aluno que se sente seguro, porque ele sabe que ele vem para os braços, para o acolhimento de um professor que o respeita, que olha para ele e que se sente confortável, seguro na escola. E o pai, quando chega e deixa o seu filho com um professor assim, ele vai seguro também de que ele deixou o filho num bom lugar e pode cuidar dos seus afazeres lá fora da escola. A pedagogia, ela vai sistêmica, né? Ela vai trabalhando o professor em todos os seus aspectos. Ela tem essa capacidade. E o professor vai se tornando uma pessoa que amplia a sua visão, enxerga o ser humano com mais amor, com mais carinho, com mais respeito. E isso vai fazendo toda a diferença que nós precisamos na relação professor-aluno. Com o aprendizado e o passar do tempo, trabalhando e aplicando, nós vamos adquirindo uma profunda sensação de leveza. Aqui cabe um comentário, até que era uma observação que eu fazia no meu tempo de professora em sala de aula. Eu inicialmente me sentia muito cansada, eu achava que eu estava sempre muito cansada
e não entendia aquele cansaço. E via nos meus colegas também um cansaço no meio do semestre, eu via eles cansados. E aquilo me intrigava. Eu falei, meu Deus, nós como professores, nós temos férias no início do ano, nós trabalhamos até julho, temos um recesso, descansamos e vamos de agosto, né? Às vezes um pouco de julho pega também, de julho até meados de julho até dezembro, meados ou dia 20 de dezembro, a gente já está parando. Senti um cansaço tão grande que eu não entendia aquilo, nem em mim e nem nos meus colegas. E eu fui melhorando essa questão após trabalhar muito o autoconhecimento através das infinitas terapias que eu fiz. Mas agora, com a pedagogia sistêmica, eu fiz um download imenso, porque eu percebi que é a pedagogia, que é o respeito, que é a amplitude com que a gente olha para nós mesmos, fazendo o nosso autoconhecimento, e com a amplitude que a gente olha para o outro ser, respeitando, acolhendo e podendo dar a ele o que ele precisa, e nós recebemos. A lei do equilíbrio entra aí. A gente dá, mas a gente recebe, então acaba não faltando. É muito interessante isso. A pedagogia me fez ver o quanto isso procede, quanto isso tem a ver, né? E agora eu quero falar um pouquinho do sistema escolar onde eu estou inserida, né? E eu, como gestora, eu entendo que nós temos que olhar para o todo do sistema, olhar para todos, atender a todos e, do nosso lugar, fazer aquilo que podemos em favor de cada um. E nessas, observando as ordens, né? Do pertencimento, cada um no seu lugar, todo mundo pertence, a hierarquia, quem chega primeiro, quem chega depois, e o equilíbrio. Todos colaboram, a gente dá, mas a gente recebe, todos colaboram, isso é muito importante. E assim, e fazem parte do sistema quem? Todos, né? Os alunos, os professores, os pais de alunos, a comunidade de uma forma geral. Aí nós temos a parte administrativa da escola, o assistente de gestão, o secretário, a vice-diretora, a diretora, a coordenadora pedagógica, enfim, todos. O pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, todos fazem parte. E se houvesse algum, na minha escola não tem uma especificidade, mas se houvesse também teríamos que considerar essa especificidade, perdão. E há que considerar também os que passaram antes, que vieram antes, todos aqueles que projetaram a nossa escola. E nós temos que considerar também toda a parte teórica, né? Os órgãos que trazem todo o cabedal de conhecimento e a parte burocrática da escola também deve ser considerada. Então, tudo isso faz parte e a gente vai observando isso à medida que a gente vai tomando mais conhecimento do que é o sistema escolar e como trabalhar por ele para todos nós. Um pouco da minha prática eu quero contar para vocês sentirem que é possível já fazer algumas coisas. Eu tenho pouco conhecimento da pedagogia sistêmica, estou encantada com os primeiros conhecimentos e estou aprofundando, mas eu vejo assim, eu estou há 2 anos, esse é o 3º ano nessa escola, eu tinha acabado de me remover quando veio a pandemia e de cara eu cheguei em fevereiro, em março rompeu a pandemia e nós tivemos que trabalhar remotamente. Nossa, foi um baque muito grande para todos nós,
mas para quem estava chegando e não tinha nem conhecimento da equipe que tinha nas mãos para trabalhar, não conhecia ninguém, foi bem traumatizante. Mas a gente foi superando. Eu tive uma coordenadora que estava na escola antes e ela foi assim um braço forte para nos ajudar. Então, com 2 anos, nós entramos nesse trabalho remoto e tivemos que formar grupos com pais, grupo com alunos, os professores trabalhando nisso, reuniões pedagógicas e horas de atividade feitas online. Foi bem difícil. Então, no primeiro ano foi assim. No segundo, nós começamos no remoto, depois passamos para o presencial e foi também turbulento, mas houve trabalho remoto e presencial e foi muito positivo. O nosso resultado foi muito positivo. Quando nós terminamos o ano e avaliamos, nós achamos muito positivo e os pais também avaliaram como um trabalho bastante positivo. Agora, este ano nós começamos no presencial e eu já com os conhecimentos da pedagogia sistêmica pude já começar fazendo um trabalho diferenciado desde janeiro. Em janeiro eu estava só na escola, porque estavam as pessoas de férias, eu não estava com assistente de gestão, então eu tive que me desdobrar fazendo matrículas, recebendo os pais e fazendo matrículas, mas foi valiosíssima essa oportunidade porque eu conheci e pude receber sistemicamente os pais na escola. Foi muito bom. Os pais vinha o casal, e aí um queria dar o documento, o outro queria, e eu elogiava essa postura dos pais, né? Elogiando, feliz, porque houve ano em que a gente tinha muita criança sem pais no seu registro, inclusive. Então, o pai agora brigando, porque põe o meu RG, não, eu ponho o meu, não, sabe? Então, aquilo foi muito agradável de vivenciar. E as crianças vindo juntas, eu mostrava a escola, eu levava as crianças para brincar no parque, eu brincava com elas. Então, o acolhimento já começou ali. E quando nós chegamos no dia da reunião é, pedagógica, a primeira reunião de pais, antes disso a gente teve o encontro de professores, né? Foi também dentro do que podíamos fazer sistemicamente. Então a gente fez um café gostoso, recebemos a todos com mimos e agrados. Depois nós começamos o trabalho pedagógico, vivenciamos o que foi feito nas férias, como eles estavam voltando, algumas expectativas, embora a gente não deva elevar expectativas, mas não tinha como não fazer esse momentinho, né? Foi muito bom. E aí fizemos toda essa parte, e aí a primeira reunião de pais. E nessa reunião de pais, então, eu comentei muito, tinha muito pai também. Foi muito interessante. Eu nunca tive uma reunião com pai e mãe juntos. Foi muito maravilhoso. E aí eu falava com eles sobre a, 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 a questão do pai estar presente, o quanto isso era importante para dar segurança para o aluno, o pai e a mãe ali em parceria, levando o seu filho para a escola e contando sobre a escola, sabendo como é a escola do filho para contar em casa, né? Porque na reunião não vêm todos os filhos, o que ajuda bastante, né? E e os pais, falei muito sobre a honra aos pais, o respeito que devemos ter para com os pais e que isso passa para os filhos e é isso que os filhos precisam aprender de seus pais. E falamos também sobre a questão da recepção dos professores, na escola, na segunda-feira, né? Isso foi uma sexta-feira, e na segunda-feira nós receberíamos as crianças. E a receptividade desses pais na segunda-feira foi algo maravilhoso. Mas antes disso, eu quero falar para vocês
do quanto a gente conseguiu nessa reunião de respeito. Um silêncio naquela sala lotada de pais, pai e mãe. Nossa, foi maravilhoso. E eles se comportaram perfeitamente e depois nós fomos apresentando a nossa equipe. Cada um veio e se apresentou pelos segmentos, falaram sobre eles, né? Eu não falei sobre eles, eu só chamei e dei a oportunidade deles fazerem a sua própria apresentação, desde a portaria até chegar na minha vice-diretora. E eu não fiz pela importância, eu fiz ao contrário, para a gente mostrar que todos fazem parte, independente da função que ocupam. Acho que a equipe precisava nesse retorno. E uma coisa que eu achei muito, muito bonita foi que nós tínhamos combinado com os pais que eles entrariam com seus filhos e eles, quando eu fui recebê-los no portão, eles não queriam entrar. Eles entregaram seus filhos com tanta segurança que eu precisei depois chamá-los. Falei, pais, nós combinamos, vocês vão entrar com seus filhos. Se eles ficarem bem na sala, vocês se retiram. Mas se precisar, eles chorarem muito, vocês podem se manter na escola, nas dependências, deixa eles na sala para a professora acolhê-los. Se precisar, vocês vão estar aqui fora e nós vamos chamá-los. Então foi feito assim, nesse primeiro momento, eles ficaram o período inteiro. Quem precisou ir porque chorava muito, nós permitimos. E os pais foram confiantes. E assim foi e tem sido, porque nós ainda estamos em adaptação, nossas crianças são bebês de 2 anos e 3 anos, mas está indo muito bem. E eu não contei para vocês que quando eu os recebi na reunião, eu enchi o meu peito para falar aquela frase famosa. Daqui, de onde eu estou, eu vejo todos vocês e vocês são muito bem-vindos. O impacto que isso causou, sabe, fez toda a diferença na reunião. Então, eu estou assim, contando para vocês que são pequenas pílulas que a gente vai exercitando enquanto a gente não tem condições de fazer o conteúdo completo. Mas, eu digo a vocês, as pílulas já fazem muito efeito e dá para a gente a certeza de que a gente pode fazer um pouco melhor, apoiados nas leis de amor, da pedagogia sistêmica. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, que estão aqui, e espero vê-los outras vezes. Muito obrigada.